Nós vamos trazer essa reflexão sobre a plataforma do Evangelho. O texto bíblico que nós vamos ler, para iniciar, vamos novamente percorrer as páginas do Novo Testamento, mas vamos iniciar em 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, venham lembrar-vos do Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Oremos mais uma vez. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade tão preciosa que o Senhor nos dá nessa noite. Mais uma vez, estamos adorando e glorificando o Teu nome. A igreja do Senhor Jesus Cristo não para, ó Senhor, porque é uma comunhão espiritual. E aqui estamos nós, nesse momento, unidos para ouvir a Tua voz, a palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz, que é tão importante, Pai amado. Ajuda-nos a entendermos a mensagem que o Senhor tem para nós nesta noite. Ilumina-nos, ó Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém, Senhor. Eu começo com uma pergunta, e a pergunta é muito óbvia: o que é uma plataforma? Então, no sentido mais puro, nós podemos assim dizer que plataforma é uma superfície horizontal e plana, mais alta que o solo que a rodeia. Uma definição muito simples de plataforma colhida aí de um dicionário na internet. Assim sendo, por exemplo, para você entender, eu estou ocupando agora uma plataforma aqui em nosso espaço de culto, né? Um local plano, um pouco mais elevado do que a outra superfície. Então, isso que significa plataforma. Há vários sentidos em que a palavra, o conceito de plataforma pode ser usado, mas há um que certamente está na crista da onda nos nossos dias, que é a expressão plataforma digital. Olhando por esse prisma, plataformas são sistemas digitais que fornecem algum tipo de serviço aos clientes. Então, essa é a definição, que são as plataformas digitais. Cada uma delas tem o seu produto, tem o seu layout, o seu logotipo, a gente já olha, já identifica o seu conjunto de princípios, as suas regras e os seus benefícios. O Netflix, por exemplo, é uma plataforma que nos oferece uma gama enorme de filmes a um custo relativamente baixo. O Facebook nos permite interagir com pessoas do mundo inteiro, já está há bastante tempo aí no mercado. O YouTube nos permite ver o vídeo que nós queremos ou quisermos na hora que nós quisermos. É só digitar um nome lá que quase sempre o vídeo aparece o que você imaginar. O Spotify nos permite ter acesso a milhões de músicas na hora e onde nós quisermos. Todas essas plataformas, embora ofereçam produtos diferentes, têm algo em comum. Elas exigem conexão, elas demandam informação. Você precisa criar uma conta, colocar uma senha, demandam informação. Tem princípios para a sua utilização, requerem conformação a algumas regras, você precisa aceitar essas regras, quase nunca nós lemos, Elas têm preço que você precisa pagar e produzem solução e trazem benefícios, todas elas. Quando você adentra uma determinada plataforma, você precisa se submeter às regras, às exigências e aos princípios daquela plataforma. É nesse sentido que eu quero considerar o Evangelho como uma plataforma nessa noite. O Evangelho não é apenas o poder de Deus para a salvação, como nós vimos na primeira semana, no primeiro sermão dessa série. O Evangelho não é apenas a mensagem ou boa nova para a redenção do perdido, mas o Evangelho é também a plataforma de Deus para formatar a nossa vida. O Evangelho é a plataforma de Deus para nos conduzir à maturidade espiritual
o Evangelho é a plataforma de Deus para nos conformar à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz: irmãos, venho lembrar-vos que o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual continuais firmes. Venho lembrar-vos o Evangelho que eu vos anunciei e vocês receberam, e no qual vocês agora continuam firmes. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, queridos, para aquela igreja que o Evangelho recebido através da ação do Espírito Santo em seus corações, o qual concedeu a salvação, é o mesmo no qual eles devem continuar e perseverar. Isso significa que não devemos apenas crer no Evangelho, mas permanecer no Evangelho, perseverar no Evangelho, continuar no Evangelho e viver de acordo com as novas exigências dessa plataforma chamada Evangelho. Colocadas essas palavras de introdução, nós vamos agora a algumas afirmações sobre isso, para nós entendermos bem o que significa o Evangelho como a plataforma de Deus para as nossas vidas. Em primeiro lugar, nós vamos dizer e afirmar, queridos, que o Evangelho é uma plataforma que exige um compromisso irrestrito com Jesus Cristo. O Evangelho é uma plataforma que exige um compromisso irrestrito com Jesus Cristo. A plataforma para a qual o próprio Cristo nos atraiu exige uma plena identificação com Ele. Quando uma pessoa é exposta, veja bem, à mensagem do Evangelho, é tocada pelo poder do Evangelho, ela adentra o que podemos chamar de a plataforma do Evangelho. Quando a mensagem do Evangelho nos impacta e quando o poder do Evangelho nos transforma, nós deixamos, queridos, uma série de transformações e mudanças ocorrem em nossas vidas. Nós deixamos de ser inimigos de Deus e passamos a ser amigos de Cristo. Nós que antes, diz a Bíblia, não éramos povo, o apóstolo Pedro escreveu isso, nós passamos a ser povo de Deus. Nós que antes não tínhamos alcançado a misericórdia, agora passamos a usufruir da misericórdia. Nós que antes éramos filhos da ira, diz a palavra, agora somos adotados na família de Deus. Nós que antes estávamos longe, agora somos trazidos para o aprisco do supremo e bom pastor Jesus Cristo. É bom sempre lembrar que nada disso foi obtido pelos nossos méritos, mas única e exclusivamente pela graça de Deus. Agora, tendo acontecido tudo isso, nós estamos em um novo patamar, numa nova plataforma. Fomos aceitos, ganhamos a senha, estamos logados, para usar uma expressão que a gente conhece bem nos nossos dias. Temos uma nova identidade, podemos usufruir de todos os benefícios que essa plataforma espiritual nos oferece. Mas há exigências. E eu gostaria de frisar bem essa frase: há exigências. Para nós entendermos isso, lancemos mão, queridos, de alguns versículos bíblicos que nos ajudam a entender essa realidade. Alguns versículos bíblicos que nós vamos colocar na tela que ilustram bem, que você conhece, possivelmente, alguns você sabe até de cor. O primeiro deles é este, 2 Coríntios 5,17, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando estamos em Cristo, nós nos tornamos novas criaturas, e as coisas antigas passaram, ficaram para trás, e elas se fizeram novas. É isso que nós vemos e entendemos à luz das Escrituras. O outro versículo, Gálatas 2, 19 a 20, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo, que ele morreu para a lei, a fim de viver para Deus. Ele foi crucificado com Cristo, e agora já não é mais ele que vive, é Cristo que vive nele. Esse viver agora é por esse amor que Cristo teve por ele, que Cristo se entregou por ele, ele vai viver de forma diferente. E o terceiro texto que nós queremos apresentar é algo que o próprio Jesus nos diz. Vamos aqui pegar a narrativa do evangelista Lucas, no versículo que diz: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a palavra de Jesus, a si mesmo se negue, dia a dia. Esta é uma peculiaridade do evangelista Lucas, quando ele coloca dia a dia: tome a sua cruz e siga-me. Queridos, por várias vezes durante o ministério de Jesus ele usou essa expressão: venham a mim, ou vinde a mim. E aqueles que vierem pela vocação do Espírito Santo, porque é Ele que nos chama e nos convence, deverão, aqueles que vierem atendendo a esse chamado, essa convocação de Jesus, deverão negar-se a si mesmos. É isso que Jesus diz: tomar a sua cruz e segui-lo. A vida plena no Evangelho começa com uma crucificação e com uma morte. A crucificação e a morte do eu. Como disse o pastor e mártir Dietrich Bonhoeffer durante a Segunda Guerra Mundial, um homem muito conhecido, muito piedoso e santo, ele disse: quando Cristo chama um homem, ele o convida para vir e morrer. Quando Cristo chama um homem, ele o convida para vir e morrer. A plataforma, então, na qual Jesus nos coloca, quer nos tirar desse estilo de vida centrado no eu, centrado em mim mesmo, que busca apenas a gratificação, a autogratificação e quer viver tão somente para si mesmo. Jesus nos traz, nos chama, nos convida a entrar nessa plataforma para ter um viver diferente. De uma forma bem prática, para ficar mais claro para você, nós vamos trazer 3 expressões que a plataforma do Evangelho, primeiro, exige plena identificação com Cristo. Essa plataforma do Evangelho na qual nós nos adentramos à medida que ouvimos a mensagem do Evangelho, somos transformados pelo poder do Evangelho, ela exige uma plena identificação com Cristo, com a pessoa de Cristo, com os ensinos de Cristo, com a causa de Cristo. Essa plataforma também requer a abnegação completa do discípulo de Cristo, aquilo que eu acabei de dizer, lendo as Escrituras, o que Jesus disse, que é preciso negar-se a si mesmo, abraçar a sua plataforma, que é o seu reino, o reino de Deus, para viver para os seus propósitos. E viver nessa plataforma, queridos, também implica em submissão ao Senhor Jesus. A gente se identifica com Jesus, essa é a lógica. A gente passa por esse processo de autonegação, de abnegação de nós mesmos, da morte do eu, e nos rendemos completamente ao Senhor Jesus Cristo, nos rendemos ao seu comando, ao seu controle, ao seu governo sobre as nossas vidas. Ou seja, isso implica em submissão completa e restrita ao Senhor Jesus Cristo. Qualquer coisa menor do que isso é uma versão pirata do Evangelho. Então, como poder, fechando esse primeiro ponto, como poder, o Evangelho muda o nosso status espiritual, a nossa posição diante de Deus muda. Mas como plataforma, o Evangelho revoluciona a nossa postura aqui na Terra. Isso vai ficar mais claro à medida que nós caminharmos nessa mensagem. E vamos dizer então, em segundo lugar, queridos, que o Evangelho é uma plataforma que implica na transformação total das nossas vidas. Primeiro, nós nos identificamos plenamente com Cristo, quando nós adentramos nessa plataforma do Evangelho. E à medida então que nós entramos, isso vai mudando a nossa vida. De certa forma, nós já falamos sobre isso no primeiro ponto, mas agora nós queremos ampliar um pouco esse ponto e clarificar um pouco mais essa visão. Quando nós somos alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo,
nós não podemos permanecer os mesmos. Nós somos colocados numa nova plataforma, em um processo de mudança gradual, chamado teologicamente, biblicamente, de santificação, foi iniciado. Já fomos plenamente salvos, olha só essa expressão, já fomos plenamente salvos da condenação ou da penalidade do pecado, já vimos isso no primeiro sermão dessa série, mas ainda não estamos totalmente livres da presença e da influência do pecado. Isso só se dará com a glorificação. É por isso, queridos, que nós vamos encontrar instruções e apelos constantes nas Escrituras nesse sentido. Vejamos alguns exemplos bíblicos. Eu vou trazer para você alguns versículos que você conhece bem, que ilustram bem esses apelos que a Bíblia faz a cada um de nós, para nós termos a nossa vida transformada e mudada. O primeiro deles, Romanos 12:2, diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Citando outros textos bíblicos, há outro texto que diz: porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Nós temos isso em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20. Vocês foram comprados por um preço, o preço foi o sangue de Jesus. Aí o que Paulo trabalha, a lógica que ele traz é: agora respondam isso, glorificando a Deus com o vosso corpo. E mais, ainda palavras bíblicas escritas por Paulo: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Colossenses 3:5. E ainda um último texto nesse momento: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Filipenses 1:27. Mas um grande exemplo de transformação radical é narrado no texto de Lucas 19, que conta a história de um homem que era baixinho, diz a Bíblia, chamado Zaqueu, que era um publicano, ladrão, aproveitador, corrupto, maioral dos pecadores, é isso que a Bíblia diz, mas que a partir de um encontro que ele tem com o Senhor Jesus Cristo, através do qual ele é salvo, ele se levanta e dá uma grande demonstração de como esse encontro com Jesus havia revolucionado a sua vida. Ouça o que ele mesmo diz: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Isso está narrado em Lucas capítulo 19, versículo 8. O mesmo Evangelho, cujo poder é capaz de livrar a pessoa do inferno, coloca o discípulo nessa nova plataforma de vida, capaz de dar a ela uma vida abundante e útil na terra. Podemos também citar um exemplo da história: Agostinho de Hipona, uma pessoa extremamente conhecida e importante dentro da era cristã, que após ser alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo, deixou para trás uma vida devassa e promíscua, tornando-se um dos maiores cristãos e mais influentes teólogos da era cristã. Essa é a transformação que o Evangelho traz às nossas vidas. E agora eu queria fazer um contraponto, queridos, de como a gente pode diferenciar o Evangelho como poder de Deus e o Evangelho como plataforma para a nossa transformação. E dizer que o Evangelho, queridos, é um poder e uma plataforma, e como poder, o Evangelho resolve o problema da eternidade. Temos falado sobre isso, mas como plataforma, o Evangelho influencia o nosso dia a dia, mudando a nossa vida, mudando o nosso comportamento, nossa forma de ser, a nossa forma de agir aqui no dia a dia, nessa terra. Como poder, o Evangelho é a redenção espiritual, mas como plataforma, o Evangelho é a transformação vivencial. Como poder, o Evangelho é a capacitação sobrenatural sobre nós, mas como plataforma, o Evangelho é a efetividade missional, é a mensagem que você tem para levar ao mundo. O ingresso na plataforma do Evangelho deve gerar em nós transformações profundas. E a pergunta que eu faço agora nesse momento, nós vamos responder, é como essa
plataforma do Evangelho nos transforma. Nós vamos fazer 3 afirmações sobre isso. A primeira delas, a plataforma do Evangelho altera a nossa cosmovisão. A plataforma do Evangelho altera a nossa cosmovisão. Entrar na plataforma do Evangelho altera por completo a nossa visão de mundo, a maneira como nós vemos o mundo. Passamos a enxergar o mundo com outras lentes, interpretamos a realidade pela ótica das Escrituras, regemos a nossa vida pelas lógicas e instruções da Palavra de Deus, valorizamos e obedecemos aos mandamentos de Deus. Passamos a considerar, queridos, quando somos alcançados e entramos nessa nova plataforma, passamos a considerar as expressões, passamos a considerar seriamente as expressões de Jesus, quando ele disse: ouvistes o que foi dito no sermão da montanha? A gente pode colocar 3 pontinhos: eu, porém, vos digo. É o que diferencia a nossa vida quando a gente entra na plataforma do reino, plataforma do Evangelho. Mateus 5, 21 e 22, e quando ele disse: mas entre vós não é assim, fazendo um contraponto à maneira como as pessoas viviam e como seus discípulos deveriam passar a viver à medida que entrassem nessa plataforma do reino. Essa mudança de cosmovisão tem efeitos práticos em como nós pensamos, em como nós agimos, em como nós nos posicionamos diante das realidades da vida. Quero um exemplo só sobre isso, para pegar um assunto que está muito em voga nos nossos dias, nesses dias, que não é o coronavírus, que é o racismo. Então a pergunta é: como interpretamos o racismo? Quando a gente está falando sobre plataforma do Evangelho que altera a nossa cosmovisão, é muito simples. Eu quero dar uma pincelada muito rápida sobre isso, porque não é o objetivo principal da nossa mensagem desta noite. Mas como interpretamos o racismo? Como algo abominável diante de Deus, porque todas as pessoas são criaturas de Deus. Porque todas as pessoas são feitas à imagem de Deus e à semelhança de Deus. Porque Deus não faz acepção de pessoas, e porque Deus nos manda a amar o próximo como a nós mesmos, independente da cor da pele, da raça, do status social da pessoa. Quando a gente adentra a essa plataforma do Evangelho, nós vamos pensar a vida, ver a vida e vamos agir de acordo com as lógicas da palavra, de acordo com a vontade de Deus. A segunda coisa, queridos, que nós vamos afirmar aqui, falando sobre essa plataforma, é que a plataforma do Evangelho altera a nossa conduta, não apenas a nossa cosmovisão, a maneira como nós vemos o mundo, mas a nossa conduta, a maneira como nós agimos no dia a dia. Então, nesse sentido, entrar na plataforma do Evangelho significa alterar hábitos, significa mudar costumes, modificar comportamentos, abraçar uma nova conduta, significa adequar a nossa postura às exigências do Evangelho. Como isso se opera na prática? Aquele que mentia não minta mais, diz o apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 4. Aquele que mentia não minta mais, aquele que furtava não furta mais, aquele que se irava não se ire mais. É isso que nós lemos na palavra de Deus. Quando nós lemos a carta aos Efésios, nós vemos que depois de expor brilhantemente, nessa carta aos Efésios, que eu gosto muito, como o poder do Evangelho altera o nosso status espiritual, nos 3 primeiros capítulos, nos 3 últimos, Paulo expõe como entrar na plataforma do Evangelho transforma a nossa realidade vivencial, não apenas o nosso status espiritual, mas a maneira como nós vivemos aqui na Terra. Ou seja, a plataforma do Evangelho altera a nossa conduta. Mas uma terceira coisa que nós vemos ainda dentro disso, é que a plataforma do Evangelho altera o nosso chamado. Não apenas a nossa cosmovisão, como vemos o mundo, como enxergamos as coisas, não apenas a nossa conduta, a maneira como nós nos comportamos, os nossos hábitos, a maneira como nós agimos na prática do nosso dia a dia, mas a plataforma do Evangelho altera o nosso chamado. Ganhamos um novo propósito, temos uma nova causa pela qual lutar.
colaborar, somos convidados a nos envolver com a nova missão. Esse será o que nós falaremos na semana que vem. Foi isso que Jesus disse para Pedro, por exemplo. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante, ou seja, a partir de agora você será pescador de homens. Lucas 5:10. Foi isso que Jesus disse acerca de Paulo para Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Atos 19:15. À medida que nós ouvimos a mensagem do Evangelho, nós somos impactados pelo poder do Evangelho, nós também somos colocados numa nova plataforma, passamos a ter um novo chamado, uma nova vocação, uma nova visão. Mas vamos ao terceiro e último ponto dessa noite. Dizer que o Evangelho é uma plataforma que resulta em diretrizes sábias e soluções práticas para as crises circunstanciais. Como diz um pastor americano muito conhecido, Tim Keller, pastor em Nova York, diz que o Evangelho não é apenas o ABC, mas é o A a Z do cristianismo. O Evangelho não é apenas o ABC, o que ele quis dizer é que o Evangelho não é apenas algo básico, que é necessário para a gente alcançar a conversão e entrar no reino de Deus. Mas o que ele quis dizer, o Evangelho não é apenas algo básico, mas é o tudo do cristianismo. O Evangelho é o começo, é a continuidade, é a consumação, está presente em todos os momentos. Então deixe-me ser claro com você em relação ao que eu estou querendo mostrar nessa mensagem. O encontro e o compromisso com Jesus Cristo é o link. Vou usar algumas expressões que são muito conhecidas nos nossos dias. É o link que nos coloca nessa plataforma chamada Evangelho. Nela é tudo diferente. Nela há um novo layout para a nossa vida. A negação do eu e o seguimento de Jesus, sobre as quais nós já falamos, produzem as transformações necessárias dentro dessa plataforma. Agora vem o benefício. Eu falei lá no começo que tinha exigências, mas também tem benefícios. Estar dentro dessa plataforma resulta em bênçãos para as nossas vidas. Estar dentro dessa plataforma do Evangelho significa reagir aos problemas, encarar os desafios, suportar as adversidades e enfrentar as mais terríveis crises, como essa gerada pelo coronavírus, com a fé inabalável no poder do Evangelho, no poder do Deus do Evangelho. Estar na plataforma do Evangelho é uma vantagem, precisamos entender isso. Estar na plataforma do Evangelho é um diferencial que nós temos, e nós precisamos usufruir desse diferencial com o qual Deus nos presenteou. Então eu quero terminar essa mensagem dessa noite perguntando e respondendo como o Evangelho deve enfrentar ou influenciar, aliás, o enfrentamento da crise, a superação da crise e a vida depois da crise. Como a plataforma do Evangelho vai nos ajudar neste momento? Então eu vou fazer algumas afirmações, queridos. Não vou ter tempo muito de comentá-las, apenas lançar essas afirmações, mas respondendo como a plataforma do Evangelho vai nos ajudar neste momento. Então, primeiro, queridos, o Evangelho vai nos ajudar, porque ele preconiza os princípios do amor, da compaixão e da solidariedade tão necessários neste momento. Esses são os ideais, os valores do Evangelho. Então o Evangelho preconiza, prega isso, defende isso, os princípios do amor. Nós devemos amar uns aos outros, nos compadecermos uns dos outros e nos solidarizarmos uns com os outros. Isso é tão necessário neste momento. Os governos precisam abrir os seus cofres para ajudar as pessoas, para que elas não morram de fome. Os bancos que durante muitos anos lucraram através dos seus juros exorbitantes precisam compartilhar os seus lucros para que essa situação seja resolvida. Mas não são os governos e os bancos, as pessoas precisam dividir
dividir o seu feijão e o seu arroz para que o vizinho não passe fome? De que maneira a plataforma do Evangelho vai nos ajudar nesse momento? O Evangelho vai nos ajudar porque ele fala de humildade, de altruísmo e colaboração tão importantes em tempos de crise mundial. O Evangelho vai nos ajudar, queridos, porque ele nutre o nosso coração de fé, confiança e esperança em Deus em momentos tão desafiadores. Isso serve para a sua vida. Você que está na iminência de perder o emprego, você que tem uma empresa e a coisa está parada, as coisas estão difíceis, então preste atenção, como você está nessa plataforma do Evangelho vai te ajudar, porque ela tem que nutrir o seu coração, a fé, a confiança, a esperança nesse momento tão desafiador. O Evangelho vai nos ajudar, porque ele traz um arcabouço esplêndido de conhecimento e sabedoria tão úteis em dias que desafiam a razão. Precisamos ir à palavra, sabedoria divina, precisamos estudar os ensinamentos bíblicos e vamos ver como isso vai nos ajudar a superar esses momentos desafiadores. O Evangelho vai nos ajudar porque ele nos conclama a crer no Deus da providência e milagres em dias de tanta perda e escassez. Precisamos crer nisso. O Evangelho vai nos ajudar, queridos, porque nos convida a ajustarmos as nossas prioridades e a reavaliarmos nossas agendas à luz dos ideais do reino de Deus. Entendendo que talvez estivéssemos num caminho errado, nos distanciando de Deus, precisamos agora ressignificar a nossa vida, essa palavra tem sido bastante usada, reprogramar a nossa vida à luz da ótica do Evangelho. O Evangelho vai nos ajudar porque nos convida a um viver mais simples, menos luxuoso, menos ilusório e mais real agora e sempre. Precisamos refletir sobre isso. Por que precisamos de coisas tão caras? Por que precisamos de roupa de marca? Por que precisamos de luxo? Essa é uma pergunta que tem sido feita. Esses dias eu estava lendo alguma coisa, eu tenho lido bastante, sobre essa fala, de que vai haver mudança, que o mundo vai ser mais simples. E aí a articulista, que escreveu o artigo, fez uma pergunta: o mundo não ia mudar? E ela estava fazendo essa pergunta, o mundo não ia mudar? E logo depois ela faz assim: o mundo não ia mudar, então por que? Se eu não me engano, foi lá em Paris, na França. Então, por que as pessoas fazem fila na frente da loja da Zara? Uma primeira coisa que elas vão fazer depois da pandemia. Então, por que as pessoas fazem fila num cassino em Oklahoma? Porque talvez nós não entendemos os recados de Deus, que diz que a nossa vida precisa ser mais simples, menos luxuosa, menos ilusória, mais real. A partir de agora, o Evangelho vai nos ajudar porque nos leva a entender que precisamos abrir mão da altivez, da arrogância, do fascínio por controle e reaprender o que significa depender de Deus. Isso é Evangelho, isso é plataforma do Evangelho. O Evangelho vai nos ajudar porque ele nos desafia a confiarmos no poder de Deus para realizar milagres, suspender os meios naturais. É isso que é milagre, quando Deus suspende os meios naturais. Os meios naturais, isso mesmo, para agir de forma sobrenatural. O Evangelho vai nos ajudar, queridos, porque ele nos convida a refletir sobre a tangibilidade da morte. Isso mesmo, a morte existe. Então o Evangelho vai nos ajudar porque a todo tempo o Evangelho está nos convidando a isso, a refletir, a considerar isso, a tangibilidade da morte, mas ao mesmo tempo que aponta o caminho para a vida eterna em Jesus Cristo. O Evangelho vai nos ajudar, queridos, porque nos convida a encontrar consolo, força e esperança quando chegar a nossa vez de chorar a perda de nossos entes queridos. Quando chegar, e se chegar, o Evangelho vai nos trazer esperança para enfrentar esse momento. E finalmente, o Evangelho vai nos ajudar a tirar os olhos do caos do presente, a focalizar no momento em que Deus porá um fim nesse mundo decadente, criará um novo céu, uma nova terra,
inaugurará um novo tempo, uma nova realidade. Glória a Deus por isso, cremos nisso. Concluindo, qual é a porta de entrada para tudo isso, para todas essas bênçãos que o Evangelho tem para nós? Qual é a porta de entrada para essa plataforma? É Jesus. Ele, nós lemos as Escrituras, é o novo e vivo caminho que nos conduz até Deus. É Ele que nos conecta a essa plataforma que abrirá um leque enorme de possibilidades aqui na terra e, por fim, nos conduzirá ao céu. Quando você é aceita por essa pessoa chamada Jesus, que na realidade está te convidando, como eu já disse lá no início do sermão, venha a mim, venha a mim. Você passa a viver dentro dessa plataforma. Nela, dentro dessa plataforma, você vai conhecer novas pessoas, vai fazer parte de uma nova comunidade, vai desenvolver novos padrões, vai abraçar novos princípios, vai usufruir de novas proteções do que você está dentro. Isso é o diferencial dessa plataforma. Vai receber novas promessas em relação ao agora e ao depois. Vai viver para novos propósitos, essa missão chamada, a vocação de Deus. Vai descobrir novas e surpreendentes perspectivas em relação ao futuro e à eternidade. Então vale a pena viver na plataforma do Evangelho.